formosura, a majestade do Senhor está aqui em seu santuário. E Ele tem nos convidado em todos estes dias e hoje também a entrarmos nos seus átrios para adorarmos o teu santo nome, a contemplarmos a beleza da santidade do Senhor que está neste lugar. E como a sua palavra diz, Ele deseja que nós sejamos santos, como santo é Ele, o nosso Senhor. E talvez nos perguntemos, mas temos como ser santos como o Senhor é santo? Temos, porque a própria palavra diz que nós temos que ser como a luz da aurora. Temos que brilhar a cada dia mais e mais, até que seja dia perfeito. Então a santidade não é alcançada em um dia ou na semana de santificação, mas a santidade ela é alcançada todos os dias, com a nossa busca diária pela presença do Senhor, pela santidade do Senhor em nossas vidas. Nós podemos alcançar, a ser santos como o Senhor é santo, até chegarmos a ser perfeitos como o Senhor é perfeito. Por isso que nós não devemos deixar que nada, nem ninguém, nem situações adversas na nossa vida, no nosso cotidiano, momentos difíceis, façam que a gente esqueça daquilo que o Senhor tem para nós aqui neste mundo e que Ele nos espera no céu, aquilo que Ele tem preparado na eternidade para nós, para os seus santos. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com o hino. Eu creio que, se não toda a igreja, alguns devem conhecer e vão poder louvar ao Senhor junto comigo. Amém. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, ver meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, ver meus filhos ao redor, ver tuas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando
do coração, Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, e Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, e Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Amém. Amém, louvado seja nosso Deus. Amados, me achei. É porque de madrugada, sabe como que é, né? A primeira Bíblia que estava perto de mim era de estudo. Estava logo na cabeceira. Aí eu peguei, eu falei errado, né? Eu falei... O que eu falei? Eu tinha falado Apocalipse 22, desculpa. Apocalipse 20... Me ajuda, diácono. 22:11. Eu tinha falado 20. 22:11. Todos acharam? Amém. E eu gosto dessa versão. Obrigada, tá? Depois te devolvo, tá? Leiamos. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi.
sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aleluia, glória a Deus. Foi de arrepiar quando o papai me deu essa palavra. E eu gosto muito dessa versão, quando lá no início diz, né, que quem se dedica, né, quem faz o bem, que continue se dedicando a Deus. Então isso é um estímulo para nós, né, estarmos firmes, estarmos ali, não perder esse foco de continuar se dedicando a Deus. Por quê? Porque ele diz que ele vai trazer com ele as suas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Nossa, gente, é tremendo, é muito bom a gente ter essa certeza, é muito bom. Eu estou sentindo, assim, o Espírito está me incomodando, assim, sei. Alguém, assim, ao longo desses dias, né, de segunda para cá, teve alguma experiência? Passou por alguma situação que queira tá compartilhando conosco nessa noite? Alguém do Ministério de Louvor? Sei. Alguém, ao longo de segunda para cá, teve alguma experiência na rua? Não sei. Amém. Amém. Pode vir, Marta. Amém. Boa noite. Todo mundo corre daqui da frente. E a gente, quando é para falar, para glorificar o nome do Senhor, a gente tem que quebrar essas barreiras, né? A Elzia me pediu ontem para mim estar aqui na frente para dirigir o culto, acaba que eu estou aqui. Mas para glorificar o nome do Senhor. E foi uma experiência que, sabe quando a gente vai visitar alguém, e quando a gente sai de lá, assim, mais fortalecido, né? A gente vai lá dar uma força e a gente sai de lá, assim, vendo o atuar de Deus, do Senhor. Eu fui visitar talvez até alguém conheça aqui, eu acredito que sim. Eu encontrei em Campo Grande, parente da irmã Augusta, e eu falei assim, irmã Augusta, eu fiquei na segunda-feira de te visitar. E... sabe, eu fui fazendo uma coisa, fazendo outra, acabou que eu não fui, acabou que ela veio na Dona Rita, se eu fosse, não ia encontrar ela em casa. E ela falou assim para mim, assim, não precisa de você me visitar, porque eu estou bem, na medida do possível, mas, em vez de você me visitar, visita minha irmã. Ela estava também junto com a irmã Augusta, e ela falou assim, visita minha irmã. E me contou mais ou menos a situação, e eu... falei assim, tá bom, então fica combinado assim, em vez de eu visitar a senhora, eu vou na irmã da senhora, que mora aqui também. E eu não fui de imediato, passou uns 2, 3 dias, uma semana, não me lembro. E quando foi ontem, eu fui lá. Eu falei assim, eu fiz as minhas obrigações, eu falei assim, agora eu tenho o compromisso de ir lá, eu tenho que ir. Eu estou devendo isso primeiramente a Deus, e segundamente a mim, porque eu falei que eu iria. E fui ontem, peguei minha Bíblia e fui. E quando eu cheguei lá, eu chorei de ver assim, eu não tinha palavra de falar com ela, e eu só falei para ela assim, existe Dia da Mulher, né? Aquela mulher que trabalha, aquela mulher que tem um corpo esculpido, e tantas coisas assim, e eu falei assim, a senhora merece ter um dia da mulher. Essa é a verdadeira mulher, a mulher guerreira. Irmãos, eu cheguei lá, eu vi assim, tudo muito limpinho. Ela mora sozinha com o esposo, que é deficiente, ele só anda com muita dificuldade, e o resto é tudo como uma criança. Ela tem que botar comida na boca, ela tem que trocar fralda, ela tem que dar banho, ela tem que limpar nas suas necessidades. E ela conversando isso comigo, eu ficava parada assim, o que eu vou falar? E ela numa alegria,
Eu fui sozinha, e eu ficava sentada no sofá dela assim, eu falei, quanto tempo que a senhora vive nessa situação? Ela falou assim, eu vivo assim 8 anos. Mas louvado seja Deus, eu falei, o que eu vou falar para uma pessoa dessa? 8 anos que eu vivo aqui, nessa situação, tem parente perto de mim, mas ninguém me auxilia, assim, até porque cada um tem suas necessidades, mas eu não estou triste, não. Eu vivo com o que ele ganha, com o que ele ganha, né, o dinheiro dele, e ali eu compro o remédio, e, graças a Deus, não me tem faltado nada. Aí eu falei, Pai amado, eu olhei assim, eu olhei para dentro de mim, eu chorava, sabe? E eu olhava para ele, e eu falei para ela assim, irmã, o seu esposo, como é que ele não era uma pessoa que trabalhava, ele era pastor de igreja, da Assembleia de Deus, e ela não recebe apoio de igreja nenhuma, e ele era uma pessoa ativa. E hoje ele está assim, mas o Senhor colocou isso para mim, eu vou levar até o fim, ela falou. E eu tenho certeza que o meu Deus está se alegrando com isso. Eu falei, o que eu vou falar para ele? Eu queria aproveitar alguma coisa para mim entrar. E eu me encontrei chorando de ver, eu falei para ela, irmã, Deus é tremendo, o Senhor é tremendo na sua vida, é tremendo na minha vida, porque eu me deparei com uma situação de que eu sentia a presença do Senhor ali, a alegria dela no rosto, sabe? E ela falou assim, ó, graças a Deus, você olha o meu bebezão, ela tocava nele, o meu bebezão, e eu sinto prazer de cuidar dele. E a gente olha para nós assim, né, por tão pouco. Eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse de passar isso pelo menos um mês, eu já ia, né, já ia ficar meio temerosa. Agora, 8 anos, e sem saber quando, né, e a alegria nela. E eu olhei assim, a casa tudo limpinha, você não sentia nem aquele cheiro assim de pessoa idosa, né, por ela ser sozinha, de cuidar dele. O prazer ali dela, entendeu? O que eu tirei isso de bom para mim? É que o Senhor é fiel. Ele é fiel. E por tão pouco a gente esmurece, falta a nossa fé. Eu cresci. Eu falei para ela assim, senhora, eu cresci, eu vim aqui, sabe, orar, lhe visitar como eu lhe prometi, mas eu cresci com essa experiência, sabe, de ver assim, sabe, tudo limpinho, o prazer dela, a alegria, e de forma nenhuma ela murmurou, ela reclamou, ela só falou assim, eu tenho certeza que o meu Deus está comigo. Um dia eu prometi diante de Deus, na alegria e na tristeza, e eu vou até quando o Senhor achar que eu devo. E ela falou assim, você quer um café, irmã? Assim, a alegria da... Você quer um café? Eu falei, não, a senhora já tem tanto trabalho, não. Falei assim, eu vou chamar mais irmã para a gente estar junto aqui. E ela falou assim, venho, porque muitas vezes o que eu me sinto sozinha, porque eu não posso sair com ele. Como é que eu vou sair com ele? Ele anda arrastando o pé com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. E ela ficou assim, às vezes vem irmãs aqui, e às vezes até fala que eu estou em pecado, porque eu não estou em comunhão na igreja, não sei o que, essas coisas, né? Mas foi muito bom, e eu cresci. Eu cheguei em casa, eu falei assim, eu não sabia se eu chorava, se eu orava, e quando eu terminei, nós oramos, nós 3, e ele falou assim, com muita dificuldade, graças a Deus. Foi a única palavra que ele falou, com muita dificuldade, mas falou. E por que eu estou falando isso? Porque tão perto de nós, né, da igreja, e o Senhor me falou, através dessa situação, eu cresci um pouco mais, porque tão pouco a gente murmura, a gente reclama, né, e aquela mulher está ali, dia e noite, dia e noite, dia e noite, ela dá banho, enfim, é dia e noite, quando ela consegue dormir com ele, né?
mas em todo o tempo o Senhor tem dado refrigério para ela, o Senhor tem dado, o Senhor não tem deixado faltar, o Senhor não tem, de forma nenhuma, tem deixado. Ela falou que ela não se sente sozinha, assim, ela sente o refrigério do Espírito Santo, Deus falando com ela ali, quando ela, muitas vezes, ela se encontra assim, às vezes ele cai, aí ela vai sozinha, levanta ele, né? E isso tudo, né? E eu vi nela a presença do Senhor no lar dela, né? E isso, para mim, eu cresci muito. Eu estou falando isso porque nós não passamos a ter essa parte, né? Ou se passamos, às vezes, né, não é esse sofrimento, mas às vezes é outro, mas o Senhor é fiel. Que o Senhor possa estar crescendo, permita que o Senhor cresça cada dia mais na presença, para a glorificação do Senhor, mas que dê lugar para o Senhor, para que o Senhor realmente, nós possamos sentir esse refrigério. Tá? Eu lembrei da diaconisa, a irmã Rita, uma vez ela falou assim para mim, que a motivação dela, né, por visitas, fazer visitações, era que ela sempre recebia. E eu gravei isso, e realmente é isso que acontece. Quando a gente, né, vai, a gente pensa que vai levar, né, e a gente recebe. Isso é muito gostoso. Amados, eu esqueci de perguntar se tem algum visitante nessa noite que nos visita. Sim. Qual o seu nome, irmã? Alzelina? Alzeli, Deus te abençoe, querida. Uhum. Sem mais delongas, passar para o Ministério de Louvor. Amém? Cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Estou nesta noite. Estou cansado, sim, do trabalho, do dia a dia. Mas a nossa renovação espiritual, ela é algo fundamental nas nossas vidas, independente da nossa força, do nosso cansaço, do nosso dia a dia. Então, estou aqui para poder renovar mais um pouco a minha vida com o Senhor, porque é aquele que nos concede o dever, o prazer de estar aqui na casa do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos nos pôr de pé. Vamos declarar que a sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Coloca. Vamos lá. Entregue a sua vida. Vamos lá, sua morte. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. É isso que o Senhor nos faz, nos dá uma nova chance. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Lá em cima, vamos lá, mais uma vez, sua morte. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você,
Ó Senhor, eu dependo deste amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que todo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vamos lá, igreja, vou deixar Na cruz tudo que passou. Deixa aos pés do Senhor tudo que ficou para trás. Mais uma vez o Senhor, Ele nos dá a chance de poder estar renovando seus votos para com Ele. Entregue a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Vamos lá com os instrumentos, vamos? Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vamos lá, eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que todo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vamos bem baixinho, vou deixar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui na tua casa. Sabendo, Senhor, que estamos aqui para te glorificar, para te bendizer e deixando para trás o que já passou, porque dos nossos pecados tu não há de lembrar. Entrego, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Amém. Salmos 34:15. Ele tem aqui, nós estaremos cantando aquela canção que diz que sei que os teus olhos, sempre atentos, eles estão abertos, cuidando da minha vida, da sua vida. Então você neste momento vai poder fazer como o salmista Davi falou. Os teus olhos, os olhos do Senhor, estão acampados ao nosso derredor, guardando e protegendo as nossas vidas. Vandinho não esperava estar aqui hoje, só que ele está aqui e Vandinho estará agora participando conosco, louvando ao Senhor, entregando também o seu louvor, a sua voz, da mesma forma que você está aí, com essa responsabilidade de adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. O Vandinho estará dando continuidade. Amém? Eu não esperava mesmo, não. Vamos louvar o Senhor? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Diga em seus ouvidos. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
está do seu lado, Ele é Deus de perto. É Deus de perto. Ele não é Deus de longe. E não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Diga, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que seus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. seus ouvidos, E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. é Deus de perto. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós podemos enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A nossa esperança, Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. vamos ver a igreja, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus. Declare ser seu Deus. Deus que não é. Ele não muda, Ele não mente. Ele está com você nas tuas batalhas, nas tuas lutas. Tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos lá, mais uma vez, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. As promessas do Senhor se cumprem nas nossas vidas. Deus, Ele nos convida para ter uma vida santa. E Ele nos ajuda também a conseguir. Eu vou te contar uma experiência que eu vivo. Eu até contei para alguns amigos meus. Lá no meu trabalho a gente vive algumas coisas. Às vezes eu chego em casa contando uma história, às vezes meu irmão chega na casa contando uma história de coisas que a gente vive no quartel. E aí,
essa próxima canção que nós vamos entoar, ela diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro. E quantas vezes o diabo vem assim com bandejas que parecem ser coisas bonitas pra gente, mas não são. Nessas horas, a gente lembra da santificação. Não é só isso, não é só essas coisas que vão nos levar a ser santos, não. Mas a gente tem que ir progredindo e caminhando. E quando a gente rejeita, as pessoas que são de fora olham assim: nossa, ele está rejeitando, isso é tão bom. Mas é engraçado que quando eu rejeitei, mais tarde um menino que chegou para mim e depois falou: cara, eu estou tão arrependido e você não foi. Você está certo, eu estou arrependido de ter ido. Deus, Ele faz você ser reconhecido no meio dos homens. A luz resplandece nas trevas. E nós temos que buscar isso, a santificação, porque nós vamos resplandecer. E as pessoas vão olhar para a gente e falar: nossa, você é diferente, eu quero ser assim um dia. Vamos cantar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que quando chegar as batalhas a gente possa olhar assim e falar: eu vou prosseguir porque um dia eu vou ser santo como meu Deus é santo. Vamos louvar? As palmas. Cria em mim, ó Deus. Vamos lá. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça ao Senhor para renovar. E renova, um espírito inabalável. Ó Senhor, não retire de nós, Deus. Não retire de nós o teu espírito. Não retire, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Diga: quero aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros, para nunca mais cometê-los. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Você pode erguer sua mão assim e declarar: eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, não vai ser fácil não, mas vamos lá, a gente vai conseguir em nome de Jesus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça ao Senhor e renova, Deus. Renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. E que assim a gente possa aprender com nossos erros. Quero aprender com os meus erros, para nunca mais cometê-los. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros. Declare isso ao Senhor nessa noite. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil,
mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Amém, glória a Deus. Senhor, nessa noite, Deus, nós queremos pedir, Deus, a Tua ajuda, Deus, para assim aprender com nossos erros, para nunca mais cometê-los, ó Deus. E um dia o Senhor olhar para nós e ver, Deus, que nós estamos nos esforçando para alcançar a Tua santidade, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar em nome de Jesus, Deus. Nós somos tão pequenos, ó Deus, não merecemos, mas nós te agradecemos porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou, ó Deus. E que hoje estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Deus. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão pode se assentar. Teólogo Felipe Tavares vai nos abençoar com uma palavra da parte do Senhor. Eu vou estar orando pela vida dele. Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por tudo, ó Deus, pela Tua maravilhosa presença, em primeiro lugar, em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Deus, te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo o Teu servo, ó Deus, use, ó Deus, com toda a autoridade, Senhor, que nós possamos estar ligados, Senhor, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, Deus, o que Tu tens da parte do Senhor, Deus. Sê com Ele nesta hora, Deus, use o Teu servo, Deus, poderosamente nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, amém. É bom estar aqui na casa de Deus, na igreja de Deus, para louvarmos ao Senhor, aprendermos mais a Sua palavra. Com certeza, toda essa semana você foi abençoado, impactado pela palavra de Deus, e essa palavra tão importante para as nossas vidas, que a própria, ela mesma diz que ela é uma espada de 2 gumes, né? Que ela penetra a alma do homem. Então não é qualquer palavra que nós estamos falando, que nós estamos pregando, é a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra mais lida, mais vendida, e com certeza a mais importante de todo mundo. Então, vamos mais uma vez agora orar, pedir ao Senhor que continue falando aos nossos corações. Abaixe suas cabeças, converse com Deus, ore ao Senhor. Nós cantamos que não queremos mais cometer os mesmos erros. Então, ore ao Senhor, peça isso. Senhor, não quero mais cometer os mesmos erros, eu quero me santificar, quero ser um homem ou uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso, segundo o seu coração. Deus, obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante do Teu altar, de estarmos diante da Tua palavra, essa palavra que o Senhor mesmo mentalizou, que o Senhor mesmo, ó Pai, muitas partes ditou, falou. Ó Deus, a sua mente, ó Pai, pensou esta palavra, e por isso que ela tem tanto poder, por isso que ela tem tanta unção. Ó Deus, clamamos a Ti pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, pela Tua unção, pela Tua intervenção na nossa vida, em nome de Jesus. Ó Pai, continue falando aos nossos corações. Ó Deus, toque agora cada coração ansioso, cada coração triste, cada coração sem esperança, para que isso seja transformado em alegria em nome de Jesus. Deus, que realmente o choro fique, ó Pai, no passado e a alegria possa vir ao amanhecer. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale. Continue falando, ó Deus, porque se o Senhor não falar, a palavra será vazia.
Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pelos louvores, para aqueles que cantaram, que tocaram, continue abençoando, continue derramando da tua unção, ó Pai, que ao cantar louvores eles sejam guiados por ti. Aqueles que dirigiram, aqueles que programaram, ó Deus, esta semana. Ó Deus, aqueles que têm, ó Deus, dia após dia orado, jejuado e buscado para que essa semana acontecesse, abençoe, derrama da tua unção, derrama das tuas bênçãos em nome de Jesus. E de igual forma todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Queridos, queria começar com uma frase, a Elzinha falou, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Hoje eu também li esse texto, meditava nesse texto. No melhor transporte urbano da cidade, o trem, confortável. O ar-condicionado, quando está frio, está muito gelado. Então você tem que levar o casaco. Você esquece até, né, que está no Rio de Janeiro. E aí, eu lendo essa passagem, algo me chamou muita atenção, porque o tema daquilo que eu estava lendo era: o castigo do pecado é o pecado. Isso é interessante, falava um pouco de Saul um dia, se eu tiver a oportunidade, vou pregar sobre isso. Algo que eu nunca tinha me atentado, mas o rei Saul, ele foi fruto de um pecado de duas tribos de Israel que cometeram um grande pecado na época dos juízes. Se a gente for reparar, o povo da tribo de Benjamim pegou a mulher de um levita que passava pela terra de Gibeá, queriam primeiramente fazer sexo com aquele levita, ou seja, um ato homossexual, você vai ver isso lá em Juízes. E aí, eles não conseguiram, então pegaram a mulher desse levita e toda noite, madrugada, abusaram sexualmente dela. E aí os líderes da tribo de Benjamim não fizeram nada. Então começou uma guerra civil em Israel que matou mais de 60 mil pessoas. Todas as tribos contra a tribo de Benjamim. E havia uma outra tribo de Jefté, de Beá, se eu não me engano o nome. Também cometeram e mais de 30 mil pessoas foram mortas. Desses de Beá, só 400 ficaram vivos. O pai e o avô de Saul eram um deles. E aí eles casaram com as mulheres dessa outra tribo que também tinha sofrido por esse pecado. E aí a consequência do pecado dessa tribo foi para todo Israel, porque a gente sabe que o rei Saul foi um rei que não era temente a Deus, que se desviou da presença do Senhor. Então isso é interessante, quando eu falo pecado, é o castigo do pecado. E o Apocalipse vai falar, olha, quem está no pecado, que continue pecando. Quem está longe de Deus, que continue longe de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele gera mais pecado. O pecado vai gerando mais pecado e mais pecado. E aí, às vezes, a gente pergunta, poxa, ele matou, roubou e nada acontece com ele. A gente que se engana. Hoje eu me atentei para isso. O castigo dele é ele continuar vivendo no pecado. E ele está longe de Deus. Quer mais castigo do que esse? Às vezes a gente quer que ele vai ser preso, vai ficar 500 anos na cadeia, vai lá para a forca. Mas o pior castigo para ele é ele viver em mais pecado e mais pecado. Porque o castigo eterno dele vai ser pior do que aquilo que o homem pode dar aqui na terra. Então eu queria iniciar com essa frase nos nossos corações. O castigo do nosso pecado é mais pecado. Isso significa distância de Deus. Que a gente se atente para isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 9, Romanos 3. Diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Até aí. Nós vamos, na verdade, pregar sobre Davi, mas queria introduzir com esse texto. Esse texto aqui, Paulo, a gente conhece muito bem. Inclusive, Paulo era da tribo de Benjamim, né? Foi um dos poucos que sobraram da tribo de Benjamim, que foi realmente um homem de Deus, que se libertou disso. Então, a gente vê a graça sobre o pecado. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a graça de Deus, ela está acima do pecado. Ela transborda muito mais do que o pecado humano. Então, Paulo era um benjamita e foi liberto pela graça de Deus. Então, nós todos podemos ser libertos pela graça de Deus. E Paulo aqui está falando aos romanos, falando, olha, todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós estamos longe de Deus. Não importa se você é homem, se é mulher, se é grego, se é romano, se é judeu, se é brasileiro, se é argentino, se é inglês, não importa. Não importa a sua idade, não importa a sua nacionalidade, a sua cor. Todos estamos debaixo do pecado. Todos estamos longe de Deus. E Paulo diz, olha, como está escrito, não há um justo nenhum, sequer não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos estão extraviados e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Queridos, para falarmos de santificação, a gente poderia usar vários textos, o texto tema, né, e falar, sede santos porque eu sou santo, busque a santificação. Mas eu queria trazer hoje para a gente aqui a racionalidade de entender por que eu preciso ser santo. Para que eu preciso ser santo? E como vai ser esse pontapé inicial? Quais são os passos para que eu consiga ser santo? Muitas vezes a gente acha que ser santo é estar na igreja. Muitas vezes, principalmente antigamente, ser santo era não jogar futebol. E hoje o futebol é usado para evangelizar. Ser santo era não ir à praia. Depois começou a poder ir à praia, mas de roupa, né? Roupa todo vestido. Depois não poderia ver televisão. Hoje se tem programas de televisão evangélico. Então qual é a noção de ser santo? Por que ser santo? Qual é a razão de ser santo? Como eu vou iniciar esse meu processo de santificação? O que vai fazer com que realmente eu me chegue a Deus e possa ser considerado um santo? Já inicio dizendo que santo só vamos ser completamente quando chegarmos no céu, porque teremos um corpo transformado. A carne que está o pecado vai ser retirada, vai ser transformada num corpo totalmente glorificado. Amém? Você vai ter esse corpo glorificado. E aí a primeira questão é reconhecermos que nós somos pecadores. Queridos, se eu não reconhecer que eu sou pecador, eu não vou começar o meu processo de santificação, porque eu não sou pecador. Eu não reconheço que eu tenho pecado. Eu não reconheço que eu estou distante de Deus. Eu não reconheço que eu não sou justo. A primeira coisa é reconhecer que você não é santo, que você é pecador, que você não é justo. E Paulo usa aqui, dizendo, olha, no versículo 10, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há quem faça o bem. Queridos, mesmo se você ajudar uma ONG, mesmo se você colaborar com projetos sociais, mesmo assim, segundo o apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, nós não somos justos diante de Deus. Porque a nossa justiça diante de Deus não é nada. Não é nada. A nossa justiça, as nossas benfeitorias diante de Deus, não é nada. Porque nada que nós formos fazer vai fazer com que nós sejamos salvos. Somente a graça de Deus nas nossas vidas. É pela fé que vem a salvação e não pelas obras. Por aquilo que eu faço, então nada, preste atenção, nada, é nada que você fizer
vai fazer com que você seja justo diante do Senhor. Você precisa, primeiramente, reconhecer isso. Deus, não há nada que eu faça vai me fazer ser justo diante do Senhor. Deus, não tem nada que eu diga, que eu faça, que eu pense, que vai me fazer justo diante do Senhor. Primeiro você precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer. E Paulo, irmãos, ele tira esse versículo de um outro homem muito conhecido na Bíblia. Paulo, ele era erudito, né? Escrevia muito bem, falava muito bem. Pedro chegou até a comentar, né? Paulo escreve muito difícil, que não dá para a gente entender. Era realmente muito difícil. Hoje eu peguei um ofício, não entendi nada do ofício. Peguei para ler, aí tive que ligar para o jurídico da empresa para entender as palavras. O que eu tenho que fazer? Me explica o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Presta atenção. E no final, era só para bloquear uma conta. Mas estava um texto lá que a gente não entendia direito. Mas Paulo era assim. Segundo Pedro, Paulo fala muito difícil. Paulo era estudado. Paulo tinha conhecimento. Paulo escreveu muita coisa dele mesmo. Ele fala, olha, não é Deus que está falando, sou eu que estou falando como homem. Paulo conhecia. Paulo estava ligado nas coisas do mundo, no contexto. Né, pessoal do estudo bíblico, a gente estudou bastante, 1º e 2º Coríntios, bastante coisa. Paulo era o cara, sabia, conhecia. E aí, só que dessa vez ele pede licença e puxa esse versículo de um texto de quem? Ele fala aqui, no versículo 10. Vamos fingir que a gente está no estudo bíblico, quarta-feira. Ele fala no versículo 10. Como está escrito, ou seja, já existe na Bíblia, na palavra. Quem falou isso aqui que Paulo está dizendo? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Quem falou? Está lá no Velho Testamento. Quem? Eu já falei dele aqui. Que eu vou falar dele. Rei Davi. Ele falou isso lá no Salmo 14. Vamos lá. Versículo 1. Olha o que Davi diz. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha, queridos, palavra forte de Davi, né? Que Paulo usa mais uma vez lá. O tempo de Davi a Paulo continuou igual. Não havia ninguém que fizesse o bem na época de Davi. E Davi tira isso, irmãos, dele mesmo. A gente vai ver aqui no texto de Samuel, lá no pecado que Davi comete, o adultério. E ele reconhece isso dizendo, olha, não há ninguém que faça o bem. A começar por quem? Por ele mesmo. Por isso que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia, irmãos, não era que Davi não era pecador, que Davi não errava, que Davi não desviava o seu olhar, não. Mas ele reconhecia. E isso é muito importante no nosso processo de santificação. Reconhecer que nós somos falhos e pecadores e que dependemos 100% de Deus nas nossas vidas. Isso é importantíssimo no início do nosso processo. E ele diz, Deus olhou, olha, é importante o versículo 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se achava alguém. E ele achou? Não. Ficou procurando. Será que tem alguém? Será que tem alguém justo? Será que tem alguém bom? Não. Nem os sacerdotes, nem os levitas. Ninguém. Deus procurou. Será que hoje Deus olha aqui para o mundo
todos os continentes, todas as nações, ele começa a procurar, ele vai achar algum justo? Alguém bom? Não. Porque não existe. Porque quando nós colocamos a nossa bondade diante de Deus, ela não é nada daquilo que Deus faz pela gente, daquilo que Deus usa para nos abençoar. Que Deus, irmãos, eu falei isso na última pregação que eu fiz aqui pela manhã na igreja. Eu briguei com Deus e Ele mandou Jesus para que eu pudesse me reconciliar com Ele, sem iniciativa nenhuma, sendo que fui eu que briguei com Deus. Fui eu que quis me distanciar de Deus. Mas a bondade dele é tão grande, o amor dele é tão forte, que ele envia o seu filho para que eu e você, que não queríamos nada com ele, pudéssemos reconciliar de novamente com ele. Irmãos, me arrepiei. Porque isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu sou pecador, não sou justo, não sou bom, mas mesmo assim ele me ama. E ele busca você. Te tirou lá do lamaçal do pecado, das trevas, para a luz do seu amor. Isso é maravilhoso, isso é para a gente dar glória todo dia. Isso é para a gente agradecer a Ele todos os dias. E aí Davi também escreve isso, olha, não tem ninguém. Então nós vemos que isso, irmãos, não é coisa de Paulo, não é coisa de Davi. Isso é para nós. Isso é para nós. Abra lá agora em Samuel. Vamos andar um pouquinho. Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel 11. Primeiro versículo, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou, ou grávida estou. Até aí, um texto muito conhecido, muito falado, muito pregado. Hoje eu queria que a gente se atentasse a esse texto para a guerra. A gente leu aqui no versículo 1 que o povo de Israel estava em guerra. Ia começar uma batalha, mais uma batalha. No reinado de Davi ia se iniciar. Davi tinha conquistado várias nações, uma boa parte da terra. Davi que conquistou, fez várias alianças, várias vitórias. O homem, segundo o coração de Deus, um homem forte, um homem que fazia músicas, que tocava, que o Senhor abençoava, que o Senhor dava as coordenadas. Olha, Davi faça isso, Davi faça aquilo. Um homem de Deus. Se nós fosse fazer propaganda, colocava a foto de Davi, o homem de Deus, com exclamação, várias exclamações. Porque Davi era um homem de guerra, mas era um homem também que amava, era um homem que se preocupava com o povo, que estava sempre atendendo ao povo, as suas reivindicações. Então Davi era um homem 100%.
legal, o povo amava Davi, Davi amava o povo, a família feliz, todo mundo feliz. E aí acontece algo inusitado na vida de Davi. O versículo 1 diz: e tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. O texto diz isso, irmãos, porque a época aqui era primavera, porque o inverno tinha passado e durante o inverno não existiam guerras, porque muito frio, muita chuva, então não se tinha como guerrear. E era na época do inverno também, até hoje é em Israel, a época da plantação, quando eles vão plantar o trigo, os grãos, é na época do inverno. E na primavera já é o contrário. O tempo já está bom, está seco, o povo vai para a guerra, o cereal já cresceu, já foi feita a colheita, vai ter mantimento para os soldados. Por isso, então, que se usa essa expressão, no tempo em que os reis saem para a guerra. Então, durante a primavera judaica, durante a primavera lá no Oriente Médio. E o interessante é que diz, olha, é tempo de guerra, é tempo de batalha, mas Davi ficou em Jerusalém. O rei, aquele que era para estar à frente, aquele que era para estar planejando as estratégias, não foi guerrear. Ficou em casa. Foi descansar. Não foi para a guerra. Já guerreei tanto, já batalhei tanto, já conquistei tantas coisas. Para quê ir para mais uma guerra? Isso aí a gente vai ganhar fácil. Nosso exército é poderoso. Nós temos um Deus forte. Não preciso ir, não. Aí deve ter vindo aquele amigo, né, abençoado. Mas não, Davi, fica aí. Descansa um pouco. Você já faz tanto. Você já fez tanto por esse povo. Esse povo aí nem finge que te ama. Fica aí, fica em Jerusalém, no seu palácio. No palácio de verão, da primavera. Veja as flores. Veja as coisas bonitas da vida. E Davi fica. Acata a decisão. Não vai para a batalha. E o primeiro grande erro de Davi, o nosso, é esquecermos que nós estamos em batalha. É esquecermos que nós estamos numa guerra. O grande teólogo inglês disse uma vez que nós esquecemos que estamos numa guerra e achamos que estamos num circo. Vivemos de palhaçada no mundo, brincando. Vamos se divertir. Vamos ver o palhaço Pipoquinha. A gente quer se divertir no mundo. Só que o mundo é batalha. O mundo é guerra. Por isso que em Efésios diz para a gente colocar a armadura de Deus. Porque é batalha, irmão, todo dia. Nesse momento mesmo. Está acontecendo uma batalha. O mundo está em guerra. O mundo espiritual está em guerra. Está aí querendo tirar a tua atenção. Querendo desviar você. Dia a dia, você, na sua família, querendo que você se separe do seu marido, da sua esposa, que o seu filho brigue com você, que você saia, que você adultere, que você use drogas, que você beba, todos os dias. E aí a gente se esquece e a gente vai descansar no nosso palácio de verão. Davi foi descansar, esqueceu. Não estou em guerra, vou descansar. E aí o que eu achei de mais interessante, o pessoal que gosta de dormir, né? O pessoal falou aqui, a Elzinha falou que não gosta de dormir, mas não é da Elzinha, tá, Elzinha? Mas é interessante, eu não sei, eu nunca tinha reparado essa parte. A Bíblia é magnífica porque ela se renova, né? A cada leitura que a gente faz, a gente descobre algo novo. Preste atenção no versículo 3 que aconteceu com Davi. E aconteceu a hora Davi se levantou de tarde. Já tinha acabado o Globo Esporte. Estava começando o jornal hoje já. Tinha acabado, foi levantar de tarde. O povo em guerra, o povo batalhando, o povo morrendo dele, ele levantou de tarde. Esqueceu de botar o relógio para despertar. Acordou, né, meio com sono, cheio de remela, corpo doendo. Foi tomar café da manhã ainda. Irmão, se levantou à tarde, ficou dormindo. Enquanto era a hora dele estar orando, como ele sempre fez. Quando o povo voltou, trazendo a arca que Saul deixou para lá, e Davi foi buscar a arca, ele não queria sair de perto da arca, não foi? De 24 horas ali, dançando, cantando, buscando ao Senhor, orando, e agora não. Foi dormir, foi acordar de tarde.
Acordar de tarde. Esqueceu que o povo dele estava em guerra, que ele precisava orar. Ele esqueceu que ele não estava lá, mas ele poderia estar lá na mesa dele, colocando as estratégias, porque tinha os mensageiros. Ele falava, ó, Deus me falou isso, vocês vão fazer isso. Olha, ó, Deus me falou que vocês têm que ir pela esquerda. Isso. Deus sempre fez isso com Davi, sempre conversou com ele. Agora não, ele foi dormir. Quantas vezes nós temos dormido, irmãos, em vez de estarmos orando diante do Senhor? Eu não falo, irmãos, orando apenas, olha, vou me levantar de noite, não vou dormir, vou ficar orando de joelho à noite. Não. É uma vida de compromisso com Deus, de oração. Às vezes a gente está adormecido, andando como mortos, aí, vivendo deitados, acordando de tarde. A gente só sabe das coisas depois, que a gente não conhece ao Deus que a gente serve. A gente quer encostar a cabeça no travesseiro e esquecer. Eles estão em guerra, mas eles que se virem lá. O povo está em guerra, eles que se virem. Os missionários estão lá no campo, eles que se virem. Os irmãos estão precisando, eles que se virem. Eu vou dormir, eu vou descansar. Precisamos ter uma vida, irmãos, de oração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busca ao Senhor enquanto você ainda pode achar. Enquanto você ainda pode buscar. Enquanto Ele ainda pode falar, ei, eu estou aqui, estou ouvindo a tua oração. Porque quando Jesus voltar, irmãos, apartai-vos de mim, malditos. Olha a expressão, Ele nos chama de filhos, de amigos, servos. Mas quando Jesus voltar, nós vamos ser malditos. Olha a diferença. E aí vai ser inferno para toda a eternidade. Olha a diferença, irmãos. Por isso que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busca ao Senhor em todo o tempo. Não faça como Davi, não fique dormindo até tarde. Na sua vida espiritual, não durma até tarde. Acorde cedo. E na tua vida material também, acorde cedo. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é? Deus nos ajude, nos abençoe. E aí, ó, ele se levantou tarde, viu que não era para ver. Versículo 2. E andava, foi passear. Ó, acordou tarde e foi passear ainda no terraço. No terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ou seja, ele acordou, foi lá, tomou café, vou dar um passeio. Começou a passear. Opa. Aí foi atrás da palmeira. Caramba, ó. Quem deve ser? Quem deve ser? Tomando banho, foi acompanhando. Tomando banho, irmão, quer dizer que ela estava sem roupa. Tá? Eu já vi pregadores falando, não quer dizer isso. Porque nem sempre eles se banhavam como a gente toma banho hoje, né? Eles pegavam panos e passavam pano, lavavam o pé, as mãos, não se banhava como se faz hoje, né? Então, mas mesmo assim, era bonito. Então, imagina, estava de roupa e ele ainda achou interessante. Estava vestido, aquele vestido lá de Israel, mesmo assim era bonito. Então, deveria realmente ser muito bonita a Batseba. E ele se interessou. Estava com a mente vazia. Não passou orando. Não estava na guerra, não estava em batalha, não estava com escudo, não estava com capacete, não estava com espada. Estava com o peito aberto. Chamando o pecado. Vem, pecado. Vem em mim. Pode vir. Pode vir. Estava ali esperando. Olha, estou querendo pecar, não é? Estou querendo pecar. E aí, muitas vezes, o que acontece conosco é isso. A gente não vigia, a gente não ora, a gente não coloca a armadura de Deus. E aí, quando acontece, por que aconteceu? A gente faz aquela cara de espanto. Ó, o que aconteceu? Por que eu caí? Por que eu pequei? E aí a gente esquece que a gente não ora, que a gente não jejua, que a gente não lê a palavra, que a gente não está com a armadura de Deus para batalhar. Porque o diabo, irmãos, não vai colocar o que você não gosta. Ele vai te dar bonitinho. A Bíblia diz que ele se mostra até como anjo de luz, para enganar. Anjo de luz. E vai colocar, ó, é bom, se preocupa não, isso é bom. Vai lá, você consegue. Vai dar tudo certo, ninguém vai ficar sabendo. Mas ele lá sabe.
Ele é onisciente, onipresente. E mais, vai ser onipotente na sua vida. Então se prepara. Porque quando a mão de Deus pesa, já era. O diabo não pode fazer nada, irmãos, diante do poder de Deus. Às vezes a gente teme o diabo, mas é para a gente temer a Deus. Que Ele pode nos lançar no inferno. É Ele que pode. O diabo, ele está tentando. Então, não caia na tentação. E aí, versículo 3, para a gente se caminhar para o final. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Irmãos, Davi pecou consciente. Davi não chegou e foi lá, né? Batseba, ô, fulana, te vi lá do terraço, você é bonita, vamos ficar juntos? Vamos ali tomar um refrigerante, um suco? Não, um pão com mortadela? O pessoal aí conhece a história, né? Do pão com mortadela, não vou contar hoje. E aí... lembrei a história toda, meu Deus do céu. E aí Davi foi, e não foi lá não, mandou mensageiro. Foi lá na Betseba e falou, ó, pergunta quem é. E vieram, olha, é Betseba, mulher de Urias, filha de fulano, ciclano, não sei o quê, vó, tio, parente. Deram a ficha completa para o rei. Só que é interessante que o texto frisa o seguinte, mulher de Urias. Davi sabia que ia adulterar. Não foi algo impensado. Não foi algo que... Ih, não sabia que você era casado. Que ele, como rei, ele poderia, ela sendo solteira, trazer ele para a casa dela e virar concubina. Né? Fazia lá a cerimônia rapidinho, ele era rei. Já sacerdote, vamos fazer o casamento aqui rapidinho. Mas não, ele foi informado. Ela é mulher de Urias. Mas mesmo assim, ele foi consciente e adulterou com ela. E foi lá. E a Bíblia diz, ela entrou a ele, se deitou com ela. Eles consumaram o adultério. Irmãos, nós precisamos prestar atenção. Por quê? Por que às vezes acontecem determinadas situações com a gente? Que a gente não se atenta. O erro começou ele não ter ido para a guerra. Olha as consequências. O pecado vai gerando mais pecado. Depois dormiu até tarde, não ficou em oração. Depois foi passear, em vez de estar organizando, o povo estava em guerra. Depois foi pedir informação, ou seja, ele foi dando passos para pecar. Foi caminhando. Eu quero pecar, eu quero pecar. Eu vou conseguir. Eu vou adulterar. Consciente. Quantas vezes a gente planeja o pecado? Quantas vezes eu e você não planejamos o pecado? Mas porque lá atrás a gente foi caminhando para esse planejamento. Porque eu não tenho uma vida com Deus. Eu não tenho uma vida ali. Irmãos, ser cristão é uma vida cotidiana. É todo dia. Porque todo dia, irmãos, é gigante. Todo dia é muralha. Todo dia o diabo põe pedra. Todo dia é espinho. Todo dia. Todo dia, porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. É dardo inflamado sendo jogado todo dia, a todo minuto, a toda hora. E a brecha que eu der, o dardo vem e me acerta. E eu caio. Por isso a Bíblia fala, orai e vigiai. Às vezes eu falo, não, eu sou um homem de oração. Mas não vigia. Não preste atenção. Vai se encaminhando em caminhos tortuosos lá, os caminhos. E eu vou andando, não escuta nem Deus. A oração dele é um monólogo, só ele. Eu quero isso, me dá isso, eu quero. Deus me dá. Olha, eu vou te dar o dízimo, hein? Se eu me dá isso. Eu vou te dar a oferta, você me dá isso, tá? Eu vou vir na semana a santificação toda, mas no final eu quero um carro. Tá? 0. A gente chama esse pecado, irmão, pecado de simonia. Não de Simone, tá? Simonia. É o pecado lá de Simão, o mágico, com os apóstolos, lembra? Que ele quis comprar a unção. É o pecado de simonia. A gente tem feito isso com Deus. Olha, eu te dou isso, o Senhor me dá a benção. Olha, eu te dou 100, o Senhor me dá 300. E aí a gente acha, né, que está fazendo isso com Deus.
E Davi foi se encaminhando para o pecado, foi indo para o pecado, foi indo. E aí, versículo 4, então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, veio Batseba, entrando ela a ele, se deitou com ela. Interessante, na minha Bíblia está entre parênteses. Essa é uma frase interessante. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Imundície é o período, né, fluxo menstrual da mulher. Mas por que o autor coloca isso aqui? Só porque ela estava no período? E aí Davi não ia querer fazer? Sim, porque era pecado pela lei. Não podia. Tinha que esperar a mulher, o prazo, né, menstrual, o ciclo menstrual da mulher. Mas, irmãos, na época, não tinha ratinho para fazer DNA. Quando o autor falava e ela tinha purificado, o filho tinha que ser de Davi. O marido estava na guerra. Ela tinha passado o ciclo. Foi lá com Davi, engravidou, o filho não tinha como ser de Urias. Então ele estava comprovando, o primeiro DNA da história. Está aqui o rei Davi, o filho é de Davi. Por isso que acontece todo esse desenrolar depois. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, ou seja, engravidou, e enviou, Davi, estou grávida. E aí? E o interessante, irmãos, que nesse período, Davi não vai para a guerra. Ele continua lá. Você não vê arrependimento até essa etapa na vida de Davi. A gente só vai ver arrependimento quando o filho dele morre. Quando o filho está lá para morrer, e a gente vê ele buscando a Deus, se arrependendo. Quando Natan vai falar com ele, abre os olhos dele, porque não vê arrependimento até então. Ele nem foi para a guerra, está aí. Continua no pecado. Olha, o homem considerado segundo o coração de Deus. Está lá, ficou lá no pecado. Eu falo, olha, eu estou grávida. E aí? E aí Davi, em vez de, como homem de Deus, se colocar diante de Deus, pedir perdão, ele pensou só nas consequências para ele naquele momento. Qual seria? Deixar de ser rei. Ele ia deixar de ser rei. Ia perder a vida também. Pensou naquela consequência imediata. Vou perder o reinado. Vou perder minha vida. Não. Chama Urias. Aí a gente conhece o desenrolar da história. Ele comete um assassinato. Ou seja, o pecado dele gerou mais. E aí toda a família dele, o que aconteceu? Foi destruída. Só pecado, só destruição, adultério, incesto. E a família foi sendo destruída até que o reino se dividiu. Queridos, um homem de Deus, um homem como a gente, que busca o Senhor, mas que num momento da vida dele, não ficou em guerra, não ficou na batalha, preferiu dormir e passear espiritualmente e também fisicamente, nesse contexto, pecou e desgraçou toda a sua família, foi o responsável. Olha o que o nosso descanso espiritual pode fazer conosco e com a nossa família. Olha o que o nosso distanciamento de Deus pode fazer conosco e com a nossa família. Um minutinho de desatenção nessa vida pode gerar várias consequências para nós, para a vida eterna. Pense nisso. Reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe, que nos dê força para prosseguir, que nós possamos buscar mais e mais ao Senhor, a cada dia, nos fortalecermos, irmãos. Que nós podemos ser como uma muralha, mas o diabo fica jogando pedras, bombas, para derrubar essa muralha. E a oração, a Bíblia e o jejum é a nossa força para continuar firmes, lutando contra o diabo, lutando contra as potestades, lutando contra as hostes malignas que habitam as regiões celestiais, que eu não vejo, mas que elas estão agindo. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor.
Vamos orar a Deus, pedir a Ele que Ele cuide de nós. Há uma canção do cantor cristão que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Cristo morreu por nós. O que é que nós vamos fazer por Ele? A única coisa que eu posso fazer é me entregar 100% para Jesus essa noite. E toda a minha vida. Se entregue ao Senhor essa noite. Dê a sua vida para Ele, o seu coração, a sua mente, para que você, como a canção diz, não volte a errar, não volte a cair no mesmo pecado. Que você se arrependa. Que o Senhor crie em nós um coração puro, um espírito inabalável, uma mente sã, uma mente fortificada no Espírito Santo de Deus. Que haja em nós a vontade de buscar mais e mais ao Senhor. Que esteja em nós a vontade de nos afastarmos das coisas do mundo. Que não exista em nós esta frase maldita que não tem nada a ver. Estamos em batalha, estamos em guerra. E precisamos agir como soldados, sempre alertas, com a espada em mãos, o escudo e a armadura de Deus nas nossas vidas. Deus nos ajude, derrama da tua unção, da tua graça sobre cada um de nós. Ó Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos a tua ajuda, ó Pai, porque somos homens falhos, fracos. Não sabemos o que é justiça, não sabemos o que é fazer o bem. Precisamos que o Senhor nos ensine. Precisamos que o Senhor nos guie. Ó Deus, quebranta os nossos corações. Faça corações de carne que palpite, ó Pai, segundo o teu querer. Naquilo que o Senhor quer, que os nossos olhos olhem para onde o Senhor quer, que as nossas mãos toquem aonde o Senhor quer, que os nossos pés caminhem nos caminhos que o Senhor quer. Oh Deus, derrama da tua unção sobre nós. Deus, faça o avivamento na nossa igreja, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, que o fogo venha, ó Deus, como ele é bíblico, para purificar as impurezas em nome de Jesus. Que a sua arca, ó Pai, a arca da aliança, que a tua presença esteja, ó Pai, no meio da tua congregação. E que em nenhum momento nos afastemos da tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, dá força ao aflito desse momento. Traz a esperança daqueles que estão desacreditados. Deus, daqueles que estão duvidosos da tua mão, do teu poder. Aqueles que estão duvidosos que o Senhor vai intervir na causa deles, eu profetizo em nome de Jesus. Que o Senhor fale e toque naqueles que chegaram aqui assim. Que saiam daqui com a certeza que eles são mais do que vencedores. Deus, não só mais do que vencedores materialmente, mas principalmente porque temos vida em Cristo Jesus. E é por isso que nós somos mais do que vencedores. Nós temos vida e vida em abundância. Ó Deus, coloque a alegria no lugar da tristeza. Ó Deus, coloca corações firmes, corações que busquem a Ti. Ó Deus, que essa semana não fique na memória, não fique na história, fique cravada nos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ainda tem muito que falar a nós essa semana. Deus, não é à toa que há anos atrás o Senhor colocou isso, essa semana, no coração dos irmãos, porque é o desejo do teu coração que o povo se santifique. Deus, que esse seja o ponto de partida para a santificação do Brasil, do Rio de Janeiro e do mundo. Nos use para isso, ó Deus. Talvez uma igreja num lugar pouco conhecido ou desconhecido, mas será levantada, ó Pai, para proclamar o Evangelho da verdade, o Evangelho de um avivamento genuíno,
um evangelho de transformação, da boa notícia. Levanta obreiros, missionários, pastores, irmãos, ó Pai, comprometidos com a Tua palavra de verdade. Afasta de nós os desejos do egoísmo, ó Pai, da riqueza que não vem de Ti, da riqueza que te afasta, ó Pai, as pessoas. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, nos abençoe, nos dê, ó Pai, uma noite abençoada. Que possamos ir em paz e possamos refletir daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agradecido. Seja... Até suei, ó. Isso, suei pra cá. O nome do Senhor vai dar um recado. Agradecer, irmãos, mais uma oportunidade. Né? A Renata, a Elza, que estão sempre convidando, né? E sempre que possível a gente está aqui para ajudar, colaborar, continue, né, orando pela gente. Graças a Deus a Núbia já está bem melhor, né? Passou a fase, né, dos enjoos. Agora começou a fase de comer. Comer. O mercado está agradecendo, né? Seu pai só... Traz isso. Outro dia eu saí com meu pai caçar churros. Aí levei leva vasilha. Não queria um só não, leva vasilha. Trouxe uns 7 desse tamanho. Estou exagerando não, desse tamanho mesmo, né? Né? Não comeu sozinho, tá bom. Graças a Deus, né? Já passou aquela fase, né? E Deus está no controle de todas as coisas, Danúbia. Creio, Ele está cuidando de você e do seu bebê. Amados, o pastor pediu para que a comissão de programa pudesse estar trazendo à igreja que nos dias, Renata, recapitula comigo, 22, 23 e 24 de julho, nós estaremos com um pastor lá de Cascavel, Paraná. Ele vai estar ministrando um estudo para a igreja, Vida Próspera com Deus. Eu creio que vai ser bênção para a nossa igreja, eu creio que é da parte do Senhor. O pastor tem esse contato com ele, o pastor que está sendo intermediário, né, da vinda desse pastor aqui. Que a gente possa estar divulgando. A gente mandou confeccionar alguns prospectos, mas só vai ficar pronto na segunda-feira. Mas que vocês possam estar trazendo amigos, né, possam estar convidando pessoas, né, para que possam estar recebendo da parte do Senhor. Amados, amanhã estaremos com o pastor da família Zamba, né? Genilson, com o pastor Genilson, e no sábado o pastor Samuel Wesley. Não é isso? Né? E Deus nos abençoe, né? Fiquem na paz do Senhor, que amanhã nós estejamos aqui para receber, para nos alimentarmos mais da palavra do Senhor. Amém.